pessoal, eu sou o professor Rodrigo Murad, estou aqui com vocês pelo curso CERS, sou defensor público do estado de Minas Gerais. Eu vim falar para vocês a respeito do concurso da Defensoria do Rio de Janeiro. O edital já foi publicado, inclusive já foi publicada uma modificação, uma pequena alteração nesse edital. E eu queria trazer para vocês, assim, algumas questões relativas a como é a prova, o que vocês devem estudar, quais são as matérias, os grupos de matérias que irão cair e qual é a forma como essa banca examinadora costuma arguir os nossos candidatos, os nossos alunos. Pois bem, eu trouxe para vocês aqui um apanhado bem geral do que vem a ser o concurso para o cargo de defensor público no Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, houve a publicação do regulamento e esse regulamento passou pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio. Esse regulamento, então, fez a previsão de como deveria ser o 27º concurso, esse que vocês irão fazer. Houve algumas mudanças que visaram maior diversidade e ampliação do acesso das pessoas portadoras de deficiente, hipossuficientes econômicos, outros enquadráveis no conceito de vulnerabilidade, indígenas, as pessoas negras e, em geral, essas modificações que foram trazidas recentemente, elas não mudaram o panorama do que eu vou falar aqui. Eu já estou falando com base no que já foi alterado. Em primeiro lugar, há uma previsão de no mínimo 30 vagas. A previsão de 30 vagas, que consta das informações que obtivemos lá perante o Conselho Superior, é evidente que não terão um condão de limitar a 30 vagas. Nós temos aí as aposentadorias que podem surgir no transcorrer da publicação do edital e até ao final do certame. Essas 30 vagas não seriam assim exatas. É possível que haja aí 40 vagas, 45 vagas. O subsídio lá, eu estou tomando por base apenas a questão do que está previsto como subsídio. Existem algumas indenizações que não são inconstitucionais e são possíveis de serem pagas, como, por exemplo, o auxílio alimentação. A remuneração lá no Rio de Janeiro, inicial, é de R$ 25.666,87. O que nós temos atualmente é uma prova que é feita da seguinte forma. Em primeiro lugar, nós temos uma prova preliminar objetiva, que tem caráter eliminatório. Em segundo lugar, teremos provas específicas, escritas, também de caráter eliminatório. Em terceiro lugar, nós teremos as provas de sustentação oral, de caráter classificatório, ressalvadas as hipóteses de exclusão e eliminação do candidato ou da candidata, que estariam previstas aí no artigo 40 a 42 do regulamento do Conselho Superior, do regulamento que trata desse 27º concurso. E também, ao final, a avaliação dos títulos, que é feita logo após a realização das provas de sustentação oral. A primeira fase do concurso da Defensoria Pública do Rio, essa chamada prova preliminar de caráter eliminatório e, consequentemente, também classificatório, ela será uma prova objetiva, constituída de 90 questões de múltipla escolha, sendo 30 questões de cada grupo de banca. É assim que funciona lá. A banca trata de determinadas matérias. Essas questões, elas poderão abranger algumas ou todas as matérias das disciplinas constantes no regulamento. Então vejam bem, o regulamento prevê uma gama de disciplinas, mas existem 3 bancas. Cada banca terá 30 questões objetivas de múltipla escolha.
Essas questões objetivas, elas poderão ou não abranger todas as matérias constantes do grupo, aos quais as disciplinas previstas no regulamento fazem parte. Bom, essa primeira etapa é o denominado provão. E aqui cabe um ponto de esclarecimento. Até os últimos concursos, até os últimos anos, no Rio de Janeiro, as provas iniciais da carreira da Defensoria Pública eram provas eliminatórias e classificatórias, mas não eram de múltipla escolha. Isso se tornou algo novo recentemente. Então, eu acredito que vocês que estão habituados a fazerem as provas de primeira etapa com essa atividade de múltipla escolha, vocês não vão encontrar muita dificuldade. Antigamente, no Rio, a dinâmica era diferente e isso trazia uma dificuldade para o candidato, porque o denominado provão, ele era realizado com todos os candidatos inscritos e ele tinha caráter eliminatório e classificatório e, evidentemente, as questões eram dissertativas, mas limitadas a um número menor de linhas, como, por exemplo, até 10 linhas, até 5 linhas cada questão. Era uma dinâmica bem própria das provas nas carreiras jurídicas do Estado do Rio. Então, isso mudou um pouco agora, né? Quando nós falamos aqui em prova objetiva de primeira etapa, as pessoas que estão habituadas a estudarem para os concursos do Rio até vão se assustar, porque o estudo era diversificado, era diferente. E agora é um estudo que a gente vai ter que trazer um pouco para a dinâmica dos outros concursos, das outras defensorias, que classicamente prevêem essa prova objetiva de múltipla escolha. Bom, já no segundo ponto, nós vamos falar de prova escrita específica. As provas específicas escritas dissertativas, que seriam como todas as segundas fases que vocês estão habituados a verem nos editais. Essas provas escritas específicas serão prestadas por todos os candidatos habilitados lá na primeira prova de múltipla escolha, na prova preliminar. Haverá uma convocação por edital, que conforme o regulamento no artigo 10, isso terá uma antecedência para que o candidato se prepare. Então, daria um tempo de, vamos dizer assim, pela praxis, no estado do Rio, uns 40 dias para vocês se prepararem para essa prova escrita. Essa primeira prova escrita específica, ela está dividida em 3 bancas. Então, nós temos a primeira prova escrita específica, a segunda prova escrita específica e a terceira prova escrita específica. Isso mesmo, 3. A primeira delas será correspondente à banca 1, a banca de número 1, que conforme o regulamento contempla direito civil, direito processual civil, direito empresarial, tutela coletiva e princípios institucionais da Defensoria Pública. A prova de número 2, a segunda prova escrita específica, corresponde à banca de número 2, que contempla as disciplinas direito penal, direito processual penal, direito de execução penal e criminologia. Já a terceira e última prova escrita corresponde à banca de número 3, consequentemente, que trata das seguintes disciplinas: direitos humanos, direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade, direito constitucional, direito administrativo, direito da criança e do adolescente. O Conselho Superior da Defensoria Pública do Rio também deliberou pela redução da quantidade de pontos necessários para aprovação na segunda etapa. Essa é uma novidade, que visou evitar eliminação em massa de candidatos já nesse momento do certame. Assim, pessoal, serão aprovados os candidatos que obtiverem nota mínima igual ou superior a 30 pontos em cada uma das provas específicas. Então, se nós temos 3 provas específicas,
se cada prova específica tiver lá o seu valor de 6, de 10, nós vamos colocar que haverá uma nota mínima, que se você alcançar, você estará consequentemente aprovado para a próxima fase. Dessa forma, né, o candidato ele tem mais chance. Porém, foi previsto que a média final das 3 provas específicas deva ser igual ou superior a 40 pontos. Então, vejam bem, a gente tem 3 provas, exige-se que cada uma dessas provas, o candidato tenha uma nota igual ou superior a 30 pontos em cada uma, e que ao final, na nota média de todas elas, atinja uma média 40 pontos. Antigamente eram 50 pontos, tá? Então, essa foi uma modificação. E o detalhe, os candidatos devem se posicionar até a 50ª colocação. Assim, se houver empate, evidentemente que todos os empatados na 50ª colocação seguem para a prova de sustentação oral. As provas de sustentação oral consistirão em arguições orais dos candidatos pelas bancas de número 1, 2 e 3, versando sobre questões práticas elaboradas pela banca examinadora à luz do ponto sorteado pelo candidato. Cada uma dessas arguições terá uma duração máxima de 25 minutos, não sendo computado o tempo reservado à leitura da questão pelo candidato. Então, veja bem, é sorteado o ponto, o candidato é encaminhado para uma das bancas e a banca terá 25 minutos para avaliar esse candidato, não podendo ser computado nesse tempo a leitura da questão que for colocada ao candidato. Somente o tempo em que ele dispensou para a resposta. O candidato ele terá o prazo de 10 minutos para ler a questão que foi elaborada pela banca. Essa questão geralmente é uma questão prática, que é colocada por escrito ao candidato. Então, o candidato pode ler a questão, ele tem tempo para isso, 10 minutos. Sendo permitido ao candidato a consulta a textos legais, letras de lei, fornecidos pela comissão do concurso, vedado aqueles que seriam comentados ou anotados, bem como a consulta a qualquer outro texto, a dicionário comum, por exemplo, e evidentemente texto jurídico. Apesar de haver sido definido esse caráter classificatório da prova de sustentação oral, os conselheiros relembraram, no momento de deliberação desse regulamento, que a ausência a qualquer das etapas do certame gerará exclusão evidente do candidato. Além disso, a pontuação na prova de sustentação oral integrará o cálculo final da nota. Assim, é evidente que, apesar de não ser eliminatória essa prova de sustentação oral, essa fase demanda a sua presença evidente, né? E a resposta às indagações dos candidatos. E você, a cada questão que é colocado, você estaria ali no final da nota, obtendo a possibilidade de galgar degraus na sua classificação final. Isso é muito importante porque isso gerará reflexos na sua progressão na carreira e também na escolha do seu órgão de atuação. Em termos de prioridade, quanto mais próximo do topo da lista você estiver, melhores serão os órgãos de atuação que você poderá iniciar o seu trabalho, as suas atribuições. A prova de títulos também está prevista nesse edital. É uma prova que tem por fim verificar e avaliar a experiência e a formação acadêmica e profissional dos candidatos,
assim como a sua cultura geral. Essa prova de títulos não tem caráter eliminatório, servindo apenas como uma avaliação dos títulos que tem cada candidato e que são agregados, somados às notas ao final, o que também te coloca em grandes chances, aqueles que detêm títulos, para obterem uma melhor colocação final. Bom, o regulamento fez previsão, então, de direito civil, direito processual civil, princípios institucionais da Defensoria Pública, direito empresarial, direito penal, direito processual penal, direito de execução penal, criminologia, direito constitucional, direito administrativo, direitos humanos das pessoas em situação de vulnerabilidade, tutela coletiva, direito da criança e do adolescente. Eu já falei para vocês que essas bancas foram divididas em 3. A banca 1 engloba direito civil, processo civil, tutela coletiva, empresarial, princípios institucionais. Banca 2 engloba direito penal, processo penal, criminologia, direito de execução penal. E a banca 3 engloba direito constitucional, administrativo, estatuto da criança e do adolescente, os direitos da criança, direitos humanos de pessoas em situação de vulnerabilidade. Cada banca será integrada por 4 examinadores. Esse é o mínimo, havendo 2 suplentes. Sendo escolhidos pela coordenação do concurso um dentre os titulares para presidir a banca. Integrará uma das bancas um advogado indicado pelo Conselho Seccional da OAB no estado do Rio de Janeiro e assim como um suplente a ele. Essa prova ela tá saindo no meio de uma pandemia de Covid. Então o regulamento já traz algumas questões que devem ser observadas pelos candidatos, principalmente no que tange à observação das regras sanitárias, que podem causar inclusive a exclusão do candidato. Houve a previsão de reserva de 30% das vagas aos negros e indígenas. O regulamento original, ele ofertava 20% dessas vagas aos negros e indígenas. Mas a deliberação desse Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ultrapassou esse patamar, porque queria fazer com que houvesse uma maior diversidade em termos de alcance, de acesso a essas pessoas que assim se enquadram nessas circunstâncias pessoais. Atualmente, a carreira conta com mais ou menos, salvo engano, até a data de hoje, 41 cargos vagos, sendo 17 deles só de defensor público substituto. Eu fiz um apanhado aqui para vocês terem uma ideia. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ela é dividida em 3 classes. Eu tenho o defensor público de classe especial, o defensor público que seria o de classe intermediária, e o defensor público substituto. Na classe especial, eu tenho um total de 100 cargos, sendo que neles estão 12 vagos. Na classe chamada intermediária, eu teria 580 cargos, havendo 10 deles vagos. E na classe inicial, que seria a classe que vocês ingressariam no quadro de defensor público substituto, a previsão é de 125, havendo 17 vagos. Então, os cargos vagos são tomados em consideração a dinâmica da carreira. Evidentemente que antes do concurso devem estar havendo, como estão havendo, editais de promoção, e assim esses cargos vagos lá na classe especial acabarão sendo ocupados por membros da classe intermediária e os substitutos
estarão na classe dita intermediária, nesses 10. Então, nós teríamos aí 39 cargos como passíveis de serem preenchidos por esse certame. Os requisitos para concorrer e para ocupar o cargo de defensor público: conclusão do curso de bacharel em Direito, a prática de no mínimo 2 anos, que será verificada até a data da inscrição definitiva do certame, podendo este prazo ser prorrogado até a data da posse a critério da comissão de concurso. Considera-se atividade jurídica aquela exercida exclusivamente por bacharel em Direito, assim sendo o efetivo exercício da advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima em 5 atos privativos de advogado em causas ou questões distintas. O exercício de cargo, emprego ou função, inclusive de magistério superior, que exijam utilização preponderante de conhecimento jurídico. E o exercício de estágio de direito devidamente credenciado e reconhecido por lei pelo prazo de 2 anos. O topo da carreira de defensor público no Rio de Janeiro tem a remuneração de R$ 28.439,89. E a classe inicial, que é a classe que vocês ingressarão, a de R$ 25.666,87. O último concurso que aconteceu no estado do Rio de Janeiro foi em 2018 e ofertou 20 vagas para o cargo de defensor, sendo uma vaga na classe inicial para provimento imediato, sem prejuízo das vagas que seriam disponibilizadas no curso do certame e durante seu prazo de validade. A remuneração em 2018 era de R$ 19.820 e a taxa de inscrição que foi cobrada foi de R$ 300. Foram aprovados 24 candidatos e o concurso foi homologado em agosto de 2019, no dia 9 de agosto de 2019. Lá, o concurso, naquela época, ele seguiu mais ou menos essa lógica. Inscrição preliminar, a prova escrita preliminar, eliminatória e classificatória também, provas escritas específicas, eliminatórias e classificatórias, a inscrição definitiva, prova de sustentação oral, eliminatória e classificatória e avaliação de títulos apenas classificatória. As mesmas disciplinas que estão presentes nesse regulamento que constará do próximo edital eram as previstas. Então, nós tínhamos essas diferenças e agora temos essas distinções em relação principalmente ao número de cargos, as possibilidades de imediata nomeação, a questão da remuneração, que alterou bastante, de 19 foi para 25 mil, então nós temos aí uma diferença significativa em menos de 2 anos e meio, 3 anos, né? Por assim dizer. Eu espero que eu tenha atendido a expectativa de todos vocês, espero que vocês tenham atendido bem essa questão, compreendido o que constou do edital, e queria dizer para vocês que vocês devem estudar mais aprofundadamente aqueles que já vêm de uma preparação para outras carreiras ou que estão aí há um tempo na lida dos estudos. Atentem-se para a questão de direito empresarial, que no Rio é bem explorado, sempre é explorado, até porque a Defensoria Pública atua aí como curador especial em vários processos que envolvem direito de empresa. Os direitos humanos, e aí quando falamos em direitos humanos em geral, lembrem-se que a disciplina tem um nome específico: direitos humanos das pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso quer dizer o quê? Que a ênfase do estudo dos direitos humanos é para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Tutela coletiva é muito cobrado e
sobretudo, direito da criança e do adolescente. Muito despenca questões técnicas. O examinador do último concurso foi muito técnico. Então eu recomendo que vocês mergulhem de cabeça no estudo dessas disciplinas. Criminologia é algo muito interessante. Não podemos esquecer que o Rio de Janeiro é a terra de Nilo Batista. Nilo Batista foi vice-governador do estado do Rio, é um dos maiores criminólogos que nós temos na atualidade vivo no Brasil. É uma das pessoas talvez que mais se interrelacionou no mundo da criminologia com os gigantes da criminologia. Então é bem possível que essa disciplina seja muito explorada. Aqueles que não estão habituados a estudá-la, recomendo pegar o volume 1 e 2 dos livros Direito Penal Brasileiro, que é uma obra coletiva entre Nilo Batista e Zaffaroni, e Alagias Locker. Esse livro é muito bom e traz uma introdução necessária para que vocês tenham conhecimento inicial de criminologia, aqueles que não estão habituados com o estudo dessa matéria de forma aprofundada. Aqui só para dizer para vocês, o Nilo é um dos presidentes, né, do Instituto Carioca de Criminologia. Ele com a esposa dele, a Verinha, a Vera Malaguti Batista. E eles têm uma revista que é constantemente publicada pela editora Revan, que chama Discursos Sediciosos. O que eu recomendo que vocês façam, não precisam ler todos os artigos que constam dessas revistas, mas dêem uma olhada nos artigos do Nilo, do Zaffaroni, daqueles que trabalham a questão do abolicionismo penal, porque pode ser que isso despenque na prova de criminologia. Então eu fico aqui desejando meu abraço, a boa sorte a vocês e orientá-los a seguir conosco aqui no CERS para a sua boa preparação. Um grande abraço a todos, estaremos juntos aqui na sua preparação e seguindo com vocês do antes da prova até a sua posse. Um grande abraço, valeu!